Graça e paz, irmãos. Uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele tem nos sustentado. Glorificado e exaltado seja o nome dEle. Mesmo que as coisas estejam diversas, lembre-se, o Senhor tem promessas nas nossas vidas. E as promessas dEle são boas e agradáveis. Então, glorificado e exaltado seja sempre o nome do Senhor Jesus. Amém? Abram comigo em Jó 24 e a gente começa a falar a aparente impunidade do ímpio. Irmãos, eu queria te agradecer e pedir a Deus uma coisa simples. Senhor, adentre nos sonhos dos meus irmãos e aquilo que for para edificar o teu santo nome, que o Senhor possa realizar. Uma oração simples, mas é feita de todo o coração, porque o que é para edificar o nome do Senhor Jesus, que Ele possa abençoar a sua vida, amém? E começa assim, já no verso 1. Visto que ao Todo-Poderoso não se encoberto os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias? É uma pergunta. Porque o título começa, a aparente impunidade do ímpio. Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e apacentam. Do órfão levam um jumento, tomam e empenhou o boi da viúva. São atitudes que, naquela época, eram inaceitáveis, eram de pessoas ruins. E hoje é diferente? Não. Hoje a gente só não empenha boi e nem jumento, mas empenha o quê? Salário, empréstimos. Aqueles que fazem, que são agiotas, que emprestam para aqueles que deveriam doar. Só muda a história, mas a gente não deixou. Tem certos, hoje o apóstolo falou uma coisa que é verdade. Tem certas coisas que já são desde o início e não muda. Então isso já era notório já. Só muda a forma, mas a gente ainda tem pessoas roubando as outras pessoas. Porque quando você rouba de uma pessoa que não tem condições, e você pega, mesmo que ela está te devedora, né, te devendo, sendo devedora a ti, pode ter certeza, você está pecando também, porque você está tirando o sustento dela. Aí ele continua, desviam do caminho os necessitados e miseráveis da terra juntos se escondem deles. Eis que, como jumento monteses no deserto, saem de madrugada para roubar. A campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam os seus pastos e vindimam a vinha alheia. Ele está falando o quê? Está só de roubo aqui. Aí começa, ao nu fazem passar a noite sem roupa, pois tendo ele coberta contra o frio. E nós? Quantas cobertas nós temos dentro de casa? E a gente é incapaz de dar uma coberta àqueles que não estão nus, mas no frio eles estão passando um aperto. Quantas vezes a gente compra aquela coberta caríssima, enquanto a gente poderia comprar duas, uma para a pessoa e uma para a gente. A gente está indo contra os preceitos bíblicos. Então ele fala aqui que são pequenas atitudes. A gente está roubando, a gente está fazendo errado. Pelas correntes das montanhas são molhados e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Quem? Aqueles que estão com frio. Ei, quantos que se abraçam hoje não com a rocha, mas com papelões. É uma triste realidade. Talvez hoje, no estado que eu estou, né, no estado que eu moro, isso não é muito comum, porque não faz muito frio. Mas sudeste, sul, isso é visto. E a gente não consegue ter amor ao próximo.
Só que Deus está vendo. É aparente a impunidade do ímpio. E eu, como evangélico, e você, como aquele que se diz cristão, a gente está agindo como ímpio. Quando a gente não cumpre isso. Ao órfãozinho arrancam dos peitos e penhora o que há sobre o pobre. Faz com que os nus vão sem roupa e os famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes espreme os azeites, pisam os lagares e ainda tem sede. Desde a cidade gemem os homens e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Ei, isso aqui está no Velho Testamento, é Jó. Não te parece tão presente, tão real, tão hoje? Ou eu estou falando besteira? Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto, nas trevas mina as casas que durante o dia marcaram, não conhece a luz. Porque amanhã para todos eles é como a sombra de morte, pois sendo conhecidos, sendo os pavores da sombra da morte. Aqueles que fazem essas maldades não querem ser conhecidos, então eles se escondem nas sombras. Ninguém conhece assim, né? A gente tem visto aí vários escândalos de pessoas que se escondem até em títulos. Não convém nos julgá-los, porém convém exemplificar. Aí ele vai falando, né, que a Frígia é estéril e tudo. Aí ele lá no 23, eu quero que você pule lá para o 23, fala assim: se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos dele. Deus está de olho no caminho deles. Por um pouco são exaltados, mas logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os demais, e cortados como as espigas de cereal. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Palavra forte. Ei, as ações que eu tô falando aqui, que muitas das vezes a gente age, muitas das vezes não é nem por maldade. Às vezes a gente age porque a gente não pensa. Às vezes a gente age por desconhecer a palavra. Jó já falava sobre isso. Jesus fala sobre isso. Estive nua, me deste que vestir, tive fome. Então, quando a gente faz ao contrário, o que a gente está fazendo? Pecando. E estamos vivendo uma fase tão difícil. Seja solidário àquele que precisa. Sabe aquele prato de comida que você precisa dar? Doe. Sabe aquilo que está te sobrando? Dê aos pobres. Gente, é tanta coisa que a gente pode fazer. Só quem passou a necessidade é que sabe. Que às vezes um vestido que você ganha, uma blusa que você ganha, como é tão valorizado. Então, vocês muitos não conhecem a minha história, mas eu já passei necessidades, grandes necessidades. Mas glorificado a Deus, Ele mesmo sempre nos sustentou. Ele sempre mandou, hoje a gente fala o povo, para nos sustentar a mim, a meus pais, em primeiro lugar. Mas, e hoje, eu estou falando por mim, será que a gente age da mesma forma? Sabe o que está acontecendo? A gente está temendo tanto o ser humano que a gente está cada dia mais isolado. Mas Deus hoje manda nos dizer: ei, está na hora de mudar. Essa pandemia serviu também de reflexão para isso. E eu te pergunto, o que você pode fazer a mudança? Para que não ande, nem seja
um ímpio, porque o Senhor está de olho em nós. Ele percorre o caminho. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E a gente está sendo sempre observado. Amém? É uma palavra de correção, mas é o que o Senhor manda dizer. Irmãos, essa é uma palavra rema. Compartilhe, seja discípulo do Senhor Jesus. Não sou eu que escolho as palavras, a palavra se revela. Se atingiu o seu coração, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Compartilhe. Você tem 3 lugares: YouTube, Face e Instagram. Seja discípulo do Senhor Jesus. Se ele quiser compartilhar também, amém. A minha parte eu estou fazendo e eu estou cada dia mais agradecida ao Senhor por essa oportunidade. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se amanhã Ele me permitir, eu estarei aqui com mais uma palavra rema. Uma noite de felicidade, de paz.